Olá a todos. Nossa aula de hoje vai ser para falar de sociologia. Os queridos leitores, alunos, vou falar para vocês de uma ciência que é extremamente moderna. Na verdade, das ciências humanas, a sociologia é uma das ciências que só vai adquirir o status científico a partir da segunda metade do século XIX. Portanto, uma ciência moderna e que também é, digamos assim, filha da modernidade, na medida em que esta ciência nasce como um conhecimento novo e específico, procurando ajudar as sociedades europeias do século XIX após as duas grandes revoluções que criaram a modernidade. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa, de 1789. Com essas duas grandes revoluções, a vida social europeia vai se modificar de tal forma e tão profundamente que todos os valores, as regras de convívio, a forma de produzir os meios necessários à sobrevivência vão se modificar tão profundamente que a primeira sensação que fica da vida das sociedades europeias ao longo do século XIX é de um verdadeiro caos, né? E, quem sabe, até de barbárie. E é nesse caldo caótico, nessa desordem, nesse mundo de barbárie que parece acontecer no século XIX, que novas disciplinas, áreas de conhecimento das humanidades vão aparecer e contribuir para o entendimento dessas sociedades nessa situação de desordem e, ao mesmo tempo, poder contribuir para uma nova reorganização da vida das pessoas, da vida social, em todos os seus aspectos, o econômico, o político, né? A própria filosofia também se transformará nesse século, e algumas ciências serão absolutamente novas, como é o caso da sociologia. Aliás, a sociologia não nasceu cientificamente com o nome de sociologia. O pai, considerado pela maioria dos sociólogos, o pai da sociologia, que é o Auguste Comte, chamou a sua proposta de conhecimento de física social e não de sociologia. Depois passou a chamar de sociologia. Outras disciplinas, como a antropologia, a própria psicologia, as ciências da linguagem, são todas ciências que vão aparecer a partir do século XIX, produto, filhas também, como eu disse, desta aparente desordem que existia nas sociedades europeias após as duas grandes revoluções do século XVIII. Com relação à sociologia, que é o que eu venho falar para vocês hoje, algumas considerações iniciais para nós entendermos qual é a proposta desta área do conhecimento e qual é o objeto a que ela se dedica. Porque nós sabemos que uma ciência, para ter o status de científica, ela tem que ter um objeto próprio específico. E era isto que faltava para o surgimento da sociologia enquanto ciência.
Não foi o Auguste Comte o primeiro a falar de comportamentos sociais, a falar de relações sociais, a falar da vida em sociedade, em conjunto, né? A partir do conjunto, os comportamentos humanos poderiam ser estudados. Na verdade, não foi no século XIX essa primeira tentativa, né? Mas é só no século XIX que, metodologicamente e cientificamente, um autor, que é o Auguste Comte, conseguiu sistematizar esses pensamentos, essas ideias, elaborar alguns conceitos e organizar esses conceitos de tal forma que pudessem ser aceitos como científicos. Nas ciências sociais, não existe a possibilidade de ir até, enfim, a um laboratório, né, e fazer testes, experimentos, a comprovar determinadas ideias ou determinadas teses. Para a vida social, eu sempre digo que a sociedade é o próprio laboratório. Então, o laboratório experimental do sociólogo é a sociedade, ou seja, é a vida social, concreta e real, conforme ela acontece, né? Conforme ela acontece no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, o laboratório da ciência social é a própria sociedade. Mas, de qualquer forma, isso não quer dizer que a sociologia e as ciências sociais, de forma geral, não possam produzir ciência. Elas têm que usar metodologias próprias ao conhecimento social e têm que encontrar os seus objetos específicos de estudo. Então, a sociologia precisava encontrar um objeto específico de estudo, que era a vida social. Mas se eu falar que o objeto de estudo da sociologia é a vida social, ainda assim vai ficar vago. Então, eu vou procurar dizer a vocês uma definição de qual é o objeto de estudo da sociologia. Ou seja, o que é que a sociologia estuda? A sociologia estuda o comportamento humano orientado pela coletividade. Uma forma simples, mas que dá a entender o que a sociologia se preocupa em desvendar, estudar e propor. Veja, na minha definição, eu disse orientar. Então, a sociologia estuda o comportamento dos indivíduos orientados pela vida coletiva. É importante se ater aqui ao verbo orientado, porque eu não estou dizendo que interessa à sociologia estudar comportamentos individuais que têm origem apenas na vontade exclusiva, individual dos sujeitos. Eu não estou dizendo com isso também que os sujeitos não agem, os agentes sociais, que eles não se comportam de acordo com interesses próprios ou de acordo com as suas vontades subjetivas. Claro, as pessoas, de forma geral, têm as suas vontades e têm os seus comportamentos, mas isso não é o objeto da sociologia. Então, se eu quiser estudar um comportamento do ponto de vista subjetivo, apenas subjetivo, não é o objeto de estudo da sociologia, porque um comportamento orientado subjetivamente, ou seja, uma escolha individual de uma pessoa, pode ser estudado, por exemplo, no seu aspecto psicológico ou filosófico, não é? No subjetivo. Mas não vai interessar a sociologia estudar um comportamento, uma ação ou um fenômeno social cuja origem tenha sido o interesse individual e que não tenha nenhuma relação com a vida social. Então, nós temos aqui uma definição de sociologia que, ao mesmo tempo, define o seu objeto de estudo. A sociologia estuda os comportamentos dos agentes sociais orientados pelo coletivo. O que quer dizer que, para a sociologia, interessa sempre
verificar se um determinado comportamento, uma ação ou um fenômeno social, se ele tem origem numa relação maior com outros indivíduos, com outros agentes sociais, com instituições sociais. Sempre, então, verificando a origem no coletivo e no grupo. Um indivíduo pode agir sozinho e muitos dos nossos comportamentos diários e cotidianos são, na verdade, comportamentos que fazemos sozinhos. Mas temos que perceber o quanto esse comportamento é ou não orientado por uma exigência social ou por uma relação social. Então, por exemplo, quando nós penteamos o cabelo, tomamos banho, nos vestimos, são atitudes que normalmente temos e as fazemos de forma isolada. Mas nenhuma criança nasce sabendo se pentear, escovar o dente, tomar banho, se vestir. Então, ainda que como adulto ele passa a fazer isto de forma isolada, sozinha, esse comportamento é um comportamento social, porque ele não está na natureza, digamos assim, da pessoa, né? Ele foi aprendido, foi passado pela educação das instituições de controle social. Instituição de controle social é toda aquela instituição ou aparelho ou mecanismo da sociedade que passa os valores, as regras e as condutas esperadas e desejadas para o indivíduo. Da mesma forma, o indivíduo pode estar no meio de um grupo, pode estar em grupo e pode fazer alguma coisa contrária àquilo que o grupo espera dele ou deseja dele, não é? E neste caso, pode ser que este comportamento, apesar dele estar em grupo, não tenha nada a ver com o estudo, né, que a sociologia pode fazer desse comportamento, tá certo? Então, veja, por isso que eu usei a palavra orientado. Uma pessoa sozinha pode estar orientada pela relação com outros indivíduos e com outras instituições. E uma pessoa em grupo pode estar em grupo, mas pode estar se comportando sem nenhuma relação com outros indivíduos e com outras instituições. Então, o que interessa à sociologia, que nós chamamos de fato social, eu falarei em seguida melhor sobre o fato social, o que interessa à sociologia é exatamente verificar até que ponto um comportamento ou um fenômeno social ele tem origem no coletivo e, obviamente, também deve ter alguma repercussão significativa para a sociedade, para o coletivo. Isso é o que interessa, que a sociologia interessa estudar, o tal do fato social ou fenômeno social.